Retomando, eu fiquei nessa parte aqui por fazer. Como eu imprimi uma outra folha para deixar aquela para material de apoio, ficaram as linhas tortas na hora que eu imprimi. Então, isso aqui não vai ser levado em consideração, ok? As linhas que eu vou fazer a partir de agora que vão ser levadas em consideração. Por que eu fiz isso? Porque eu falei no começo, no primeiro vídeo, que para a gente começar um rosto, a gente faz um formato ovalado. Observe que eu não deixei muito pontiagudo, porque eu pretendo fazer aqui um rosto mais infantil, porque eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando uma boneca. Os primeiros vídeos eu trabalhei de uma maneira mas muito resumida demais, com relação a explicações em como desenhar um rosto, porque eu não queria me alongar muito nos vídeos. Era só para poder ter uma ideia de como a gente pode fazer, de quais os recursos que a gente pode lançar à mão para poder exercitar, para desenhar um rosto, né? A partir dos elementos, das linhas guias, dos formatos, da compreensão dos volumes, da estrutura de um rosto, nós possamos criar um rosto, independente do tamanho que seja a cabeça da boneca. Fazer um rosto ali com segurança e sabendo o que está fazendo, utilizando as ferramentas que a gente tem, que são as linhas guias e medidas, que a gente utiliza pelo próprio tamanho de cabeça, né? Ou de rosto que a gente queira fazer. Então, foi uma maneira sucinta, muito rápida, muito sintética mesmo, bem de síntese mesmo, os primeiros vídeos. Mas eu acredito que, observando os primeiros vídeos, dê para criar já um rosto. Então, eu deixei esse aqui já pré-pronto para poder fazer o que a gente fez o que eu demonstrei nos outros vídeos, fazer aqui junto com você, para que você tenha uma ideia de como fazer. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é dividir o rosto na metade, no meio, com uma linha vertical. Então, ó, daqui para cá, eu já medi. Eu tenho 7,5. Daqui para cá, eu tenho 7,5. A metade de 7,5 são 3,75. Então, dá 3,5, 75. O meio vai ficar aqui. Então, eu traço essa primeira linha. Eu vou dividir o rosto em dois lados, o direito e o esquerdo, tá? Então, de quem vê, para quem está de frente, né? Este é o lado direito, este é o lado esquerdo. Lembrem que eu estou trabalhando com a câmera no sentido de selfie, então vai estar invertido. Então, por isso que eu falo desse jeito. Para quem vê, este é o lado esquerdo, este é o lado direito. Então, dividi o rosto em duas partes. Agora, o que eu preciso fazer? Como eu vou trabalhar uma criança, eu vou pegar a medida daqui até aqui e fazer a primeira linha horizontal para poder criar a metade do rosto. Lembra que eu sempre jogo a linha um pouquinho mais abaixo do topo da cabeça, porque eu quero ela com uma feição bastante infantil. E eu vou criar essa feição na metade inferior do rosto. Então, daqui até aqui, que foi a linha que eu coloquei, estabeleci como medida de limite de altura de cabeça, de tamanho de altura de cabeça, deram 10,5. Daqui até aqui deram 10,5. O tamanho da cabeça, né? Agora, daqui até aqui, deu 10,2. 10,5 dividido por 2 vai dar 5,25. E 10,2 vai dar 5,1. Então, vamos lá, medir a metade aqui. 5,1.
Eu já tinha deixado também as medidas, você vai encontrar umas cruzinhas aí. Já fica mais fácil. Pronto, já dividi o rosto. Agora eu preciso dividir essa parte, que é onde eu vou trabalhar os elementos faciais. Dividir de novo ao meio. Então, a metade de 5,25, no caso, vai dar 2,63, aproximadamente. 2,63. Então, eu venho aqui e meço. Porque eu não vou conseguir achar os 3 mililímetros daqui, né? Não vai dar. Então, aqui, ó, 2,6. Subir um pouquinho só. Então, eu divido novamente aqui ao meio. Pronto. Agora eu vou precisar dividir os quartos. Dividir esta parte ao meio e esta parte ao meio, que é para poder construir aquelas outras linhas guias na horizontal. Deixa eu fazer um quadro aqui, que fica mais fácil para a gente se orientar. Então, eu preciso fazer agora a metade daqui para cá, a metade daqui para cá, para construir aquelas linhas guias, que é a linha de olho e a linha de boca, porque essa aqui já vai servir para referência de nariz. Aqui para referência de altura também, de olho ou de sobrancelha, porque daqui para cá é mais testa. Então, um meio de 2,63 vai dar 1,3. 1,3. Aqui, 1,3. Eu posso fazer uma linha aqui fora, vou jogar até aqui mais próximo, onde eu vou colocar a orelha aqui. Fica mais fácil para eu poder alinhar, bem, deixa bem alinhadinho. 1,3. 1,3. Eu posso até fazer essa linha pontilhada para não ficar com tanta linha. Então, eu posso fazer ela bem de leve. Assim, o lápis, eu estou usando um lápis que eu comprei. Esses lápis que a gente compra em papelaria, que vem joguinho. Mas você pode usar o HB ou o 2B. Deixa eu ver aqui se eu medi certinho. Não, aqui é 1,3 aqui. Aqui. O do HB ou o 2B. Procura fazer traços mais leves aqui, porque depois você vai apagar com a borracha quando você for, já tiver com tudo delimitado. Agora, eu preciso criar aquelas duas linhas na vertical, que são as linhas do meio do olho, onde eu vou posicionar bem o centro dos olhos. À medida que eu tenho daqui para cá, eu tenho 7,5, daqui para cá, eu tenho 3,75. Dividindo ao meio, eu vou ter que ter 1,87. Então, 1,9 já daria. Aqui, ó. 1,678. Eu vou jogar aqui, 1,8. Aqui em cima até já deixei marcado aqui, ó. Vocês vão encontrar a cruzinha aqui, ó. Já deixei mais fácil. Então, eu traço essas linhas
um ser de referência onde eu vou colocar o centro do olho. Tá, cheguei até aqui. Agora, qual é o tamanho do olho? Que tamanho que eu vou fazer? Os olhos. Para isso eu preciso das orelhas, preciso ter o tamanho da orelha. Eu coloquei meio centímetro da linha de limite do rosto para fora, da linha de limite do rosto para fora. Deixa eu traçar aqui, um traçadinho aqui, porque essa linha aqui ficou torta na hora que imprimir. Então, eu vou construir a orelha aqui dentro, né? A gente sabe que a orelha ela vai pegar o canto dos olhos ou o canto da sobrancelha. A altura dela vai ser mais ou menos isso daí. Mas isso aqui, basta só já criar o tamanho que eu vou querer a orelha, né? Para eu poder dividir isso aqui em 5. Então, daqui até aqui, eu tenho 8,5. Que eu pego como se fosse a lateral lá da cabeça, da costura da boneca, da costura da cabeça da boneca. Tá aqui, ó, 8,5. Dividindo 8,5 em 5, eu encontro a medida de 1,7. Então, eu sei que o tamanho do olho vai ser de 1,7. Desculpa. Como eu havia dito antes, os vídeos que eu produzo são vídeos caseiros, então de vez em quando vocês vão ouvir passarinho cantando, que aqui tem bastante passarinho, a cachorra latindo no portão, né, algum ruído assim. E se eu tiver algum problema técnico também, por exemplo, a bateria começa a falhar, a gente tem que parar, porque não tem ninguém para me ajudar. Então eu faço sozinha e é só mesmo a título de ajudar, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de elaborar rosto. Tem muito vídeo no YouTube, muito vídeo no Face, né, nas redes sociais, ensinando a pintar, né, ensinando a fazer o rostinho das bonecas. Mas às vezes a gente tem dificuldade de encontrar vídeos que ensinem a fazer o rosto, né, a desenhar qualquer rosto em qualquer espaço. Ensina a fazer o rosto de uma específica boneca. Por exemplo, o curso de uma tal boneca, ou o vídeo é gratuito, né? Mas ensinando a fazer aquele rosto daquela boneca. Aí, de repente, a pessoa pega uma boneca de um outro tamanho e não vai saber fazer o rosto. Existem também no mercado stencils, que ajudam muito, né, a pessoa a construir o rosto. Mas, às vezes, a pessoa não sabe aonde colocar. Mas aonde que eu vou colocar esse olho? Em que lugar do rosto eu vou colocar? Em que posição do rosto eu vou colocar o olho, o nariz e a boca? Qual é a altura? Qual é a largura? Qual é a distância que eu deixo entre um e outro? Então, é por isso que eu resolvi fazer um vídeo assim. Porque já me perguntaram, várias alunas que eu tenho, ou pessoas conhecidas, amigas, me perguntam, né? Ah, mas você pinta o rosto, né? Eu tenho muita dificuldade de desenhar o olho, desenhar o nariz e a boca, fica torto, não fica certo, eu não sei onde colocar, eu não sei o tamanho. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, retomando do ponto que eu falei, dividindo, pegando a orelha como referência, que seria a parte da lateral da cabeça, daqui até aqui, eu vou ter 8,5. Eu preciso dividir em 5. Por quê? Porque eu vou encontrar o tamanho do olho. Quem assistiu os vídeos anteriores, eu dou a explicação do porquê que eu divido em 5. Então, vai dar 1,7. O que eu já fiz? Eu já peguei aqui o acetato. Ó, acetato é aquele material transparente que o pessoal faz caixinhas, fazem embalagem, fazem tampa de caixa de bombom, radiografia. Então, isso aqui, olha, é um pedaço de um acetato que veio em algum produto, provavelmente algum remédio, eu aproveito ele. E a gente faz o seguinte, usa a caneta permanente para riscar, usa uma caneta permanente e risca, para você poder utilizar como gabarito isso daqui. Então, aqui eu já fiz um tracinho de 1,7, tá? E já dividi no meio aqui. Metade de 1,7 vai dar 0,85. Por que eu fiz isso?
porque eu preciso saber o ponto onde eu vou começar o olho. Vocês lembram que eu falei que a distância entre um olho e outro era como se eu tivesse um terceiro olho bem no meio? Então, por isso que eu encontrei a metade aqui. Por quê? Esse aqui vai ser como se fosse o terceiro olho. Então, eu preciso encontrar a metade dele, que é para poder começar o olho de cá e o olho de cá. Então, vai ficar mais fácil para mim. Coloco embaixo aqui. Encaixo a folha bem no centro e faço uma marcação aqui, aqui. Pode fazer em cima também, ó, aqui e aqui. A gente sabe que o olho vai ter que ser construído dentro dessa área aqui. Então, por isso que eu tô trabalhando nesse quadrado aqui, nesse retângulo. Pronto, então eu sei que o olho eu vou ter que começar daqui para lá, daqui para cá. Então, eu vou fazer o primeiro olho. Eu posso usar essa própria escala de 1,7 que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Usando as linhas guias, ó, já deu para ver aqui, ó, que ficou o centro do olho justamente no centro daquela medida daquele que eu fiz no acetato aqui embaixo, ó. Tá vendo? Olha aí. Pondo em cima da linha, já vai dar bem no centro do olho. Então, o olho eu vou precisar construir dentro desse espaço aqui. E o outro. Então, as linhas guias, elas ajudam a gente a não ficar perdida na hora de fazer o trabalho. Então, o olho eu vou precisar fazer aqui dentro desse espaço. Ele tem que ter esse tamanho de 1,7. Para essa medida de cabeça, tá? Para essas medidas que eu estou usando. Ele precisa ter essa medida aí. Então, o que eu faço? Agora eu posso traçar